Senhoras e senhores, obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à audioconferência da Companhia de Saneamento do Paraná, Sanepar, para a divulgação dos resultados do segundo trimestre de 2021. Esta apresentação pode conter considerações futuras, referentes às perspectivas do negócio, estimativas de resultados operacionais e financeiros e de crescimento da Sanepar. Deste modo, baseiam-se exclusivamente nas expectativas da administração da Sanepar em relação ao seu futuro, bem como um contínuo acesso a capitais para financiar o plano de negócios da companhia. Considerações futuras não são garantia de desempenho, pois dependem substancialmente de mudanças nas condições de mercado, regras governamentais, do desempenho do setor e da economia brasileira, entre outros fatores, além dos riscos apresentados nos documentos de divulgação e estão, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a apresentação. Encerrada a apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas com o limite de 30 minutos. Para iniciarmos, passamos a palavra ao diretor financeiro de Relações com Investidores, Abel Demétrio. Bom dia a todos, obrigado pela participação nessa audioconferência. Estamos aqui com a nossa diretora de investimentos, a Leura Lúcia Conte de Oliveira, também com a nossa gerente de RI, a Fabiane Queiroz Hensch, a equipe da RI, o gerente contábil, o senhor Osiris Kostler, e o gerente financeiro, Luiz Sodré Swenson Neto. Passando para a apresentação dos resultados do segundo TRI de 2021 e acumulado até junho de 2021. Na página 3 temos os principais destaques, considerando em 6 meses o crescimento da receita líquida de 4,3%, o crescimento do EBITDA de 11,2% em relação aos 6 primeiros meses de 2020, e um crescimento do lucro líquido de 7%, também comparado ao mesmo período de 2020. Em relação aos investimentos, tivemos no trimestre um acréscimo de 24,7% de investimentos no trimestre, passando de 235,2 milhões para 293,4 milhões. E atingindo 552 milhões em 6 meses, com uma variação aí de 23,7%. Nossos índices de atendimento com água estão em 100%, com esgotamento sanitário de 67,1%. Nosso EBITDA passou comparativamente ao segundo TRI de 2020, passou de 472,1 milhões para 581,9 milhões. Tivemos também duas das maiores agências de rating do mundo classificando a companhia com AAA, tanto a Moody's quanto a Fitch. E são empresas aí de rating que já fazem o acompanhamento dos números da companhia há vários anos. Então, fator importante para a nossa questão de crédito. Na página 4, falando um pouquinho dos volumes dos 6 primeiros meses, nossos volumes faturados de água e do esgotamento sanitário apresentaram uma queda de 2% e 1,6% respectivamente. Nossas economias totais cresceram 2,2% em água e de esgoto 3,5%, aqui comparando os 6 primeiros meses de 2021 com os 6 primeiros meses de 2020. Nossa inadimplência ficou em 3,7% nos 6 primeiros meses, o mesmo patamar de 3,7% atingido nos 6 primeiros meses do ano passado. Em relação à nossa questão de perdas, o semestre acabou com 213 litros de ligação por dias de perda, uma redução de 7,6% em relação aos 230,6 verificados nos 6 primeiros meses de 2020. Mudando a página, na página 5, falar um pouquinho da estiagem no Paraná. Continuamos numa situação de crise hídrica. Temos os mapas, onde mostram claramente à esquerda que realmente as precipitações no último ano, de julho de 2020 a junho de 2021, foi abaixo do esperado, abaixo da média de todo o estado aqui do Paraná. E que se reflete agora também em âmbito nacional. Na página 6, nós temos, então, a precipitação pluviométrica aqui na cidade de Curitiba. Maio foi um mês com volume de chuvas razoável, bem acima da média, inclusive, de 116 milímetros contra
tem um acumulado mensal uma média mensal de 84. Junho, infelizmente, choveu apenas 18 milímetros, antes aos 105 previstos. E julho choveu apenas 14,6 milímetros, contra uma previsão, aí, uma média mensal de 92,4. Então, nós temos realmente uma recorrência de chuvas abaixo da média aí nos últimos meses. Na página 7, falar um pouquinho dos volumes das barragens aqui na região metropolitana de Curitiba, as 4 barragens da companhia. Ao final de junho, nós tivemos, então, 54,86% de volume de água armazenado nas barragens. Comparativamente ao junho de 2020, nós tínhamos 36,6%. Então, estamos aproximadamente 18 pontos percentuais acima do mesmo período de 2020, o que para nós é importante, que estamos numa situação de armazenamento comparativamente melhor. Trazendo os dados atualizados para hoje, né? Hoje nós estamos com uma reservação de 47,52%, data 13 de agosto de 2021, e em 13 de agosto de 2020 nós tínhamos 28,13%, ou seja, 19,4 pontos percentuais acima. Isso é importante para enfrentarmos, vamos dizer assim, o restante do ano, onde a gente espera um período de chuva mais volumoso. Na página 8, falar dos indicadores de performance da companhia. Temos aqui o comparativo de 6 meses de 2019, 6 meses de 2020 e 6 meses de 2021. Tanto nos covenants das nossas captações da mercado, nas operações de debêntures e emissão de CCB, nós atingimos tranquilamente, né? Tanto nas operações do sistema BNDES, com os financiamentos, também com as emissões de debêntures junto ao sistema do BNDES e os contratos da Caixa. E na página seguinte, também em relação ao contrato do KfW, todos os covenants atingidos, indicadores. Vamos falar aqui um pouco só dos contratos do KfW, que refletem a maioria dos covenants existentes em outros financiamentos, né? Então, o EBITDA pelo serviço da dívida, fechamos com 2,69 nos 6 primeiros meses de 2021. Nossa obrigação contratual está acima de 1,5. A dívida bancária líquida pelo EBITDA, nossa alavancagem fechou o semestre em 1,49. Outras dívidas onerosas pelo EBITDA em 0,59, temos que estar abaixo de 1. Aqui outras dívidas onerosas são as provisões para os planos de previdência, de saúde, parcelamentos tributários e de energia. E o nosso grau de endividamento fechou os 6 primeiros meses com 47,3%, pouco abaixo dos 49,4% observados nos 6 primeiros meses de 2020. Nos indicadores, margem de EBITDA fechou o primeiro semestre com 44,2%, o ROIC anualizado com 11,9% e o ROI anualizado em 14,5%. Na página 10, falar um pouquinho do nosso desempenho financeiro. Como já vimos, a nossa receita cresceu 4,3%, atingiu 2 bilhões e 500 milhões de reais. Nosso EBITDA atingiu 1 bi 105, com uma alta de 11,2%. Nosso lucro líquido atingiu 578 milhões, contra 540 do mesmo período do ano passado. Custos e despesas com impacto no EBITDA tiveram uma redução de 0,6%, e passaram de 1 bi 403 nos 6 primeiros meses de 2020 para 1 bi 395 nos 6 primeiros meses de 2021. Na página seguinte, página 11, falar um pouquinho da geração de caixa e conversão do EBITDA. Geramos caixa aqui de 753 milhões, uma redução de 17%, e uma conversão de 68,1%, aqui impactada pelo aumento dos pontos a receber e também pelos pagamentos do PAI, que tiveram um efeito contábil em 2020, e os pagamentos, parte dos pagamentos no primeiro semestre de 2021. Dívida líquida e alavancagem, estamos com dívidas de curto prazo de 442 milhões de reais, dívidas de longo prazo de 3 bilhões e 594, somando assim um endividamento total de 4 bilhões e 36 milhões. Caixa e equivalente de caixa reduzindo o total do endividamento em 988 milhões, chegando então com o endividamento líquido de 3 bilhões e 48 milhões, ou seja, 1,5 vezes de alavancagem. Custo médio ponderado da dívida de 9,4%, aqui já refletindo um aumento dos indicadores, né, inflação e juros. A gente tem inflação aqui no cenário que traz
um custo maior, né, as captações realizadas pela companhia, ao serviço da dívida. O CAPEX atingindo 552 milhões nos 6 primeiros meses, como eu já falei, uma alta de 23,7% em relação aos 447 milhões realizados no primeiro semestre de 2020. Na página seguinte, na página 12, falar um pouquinho dos resultados do trimestre. Então, olhando só o trimestre, a receita líquida crescendo 10,7%. Custos com pessoal, uma redução de 5,8%. Os principais itens aqui, né, materiais, um acréscimo de 6%. Energia elétrica já com 3,6%. Serviços de terceiro, uma redução de 10,5%. Gerais e tributárias, uma redução de 10,1%. Provisões, um crescimento, né? Passou de menos 14.764 no segundo trimestre de 2020 para 1.441%. Provisões, um decréscimo de 11,9%. E despesas financeiras com um aumento de 89%. E outros custos de despesas, 9,5%. No total de custos de despesas, um incremento do trimestre de 6,3%. Quando a gente olha a margem de EBITDA só do trimestre, estamos com 45,7%. Na página seguinte, dos resultados acumulados em 6 meses, nossa receita então crescendo 4,3%, e o total de custos de despesa em 6 meses da ordem de 2,3%, com EBITDA de 44,2%. Passar ponto a ponto aqui as principais variações, né? Questão de pessoal, questão de receita impactada então pelos reajustes de 5,11% a partir de 5 de fevereiro, e a primeira fase da segunda RTP, que teve um percentual de 5,77%, aplicado a partir de 17 de maio, impactaram então na receita líquida, além da ampliação do serviço de água e esgoto com aumento aí do número de economias. Em relação à questão de pessoal, tivemos então uma redução em relação aos 6 primeiros meses de 2020, dado a diminuição de 8,7% no número de empregados, que passou de 6.931 para 6.328 de junho de 2020 para junho de 2021. Em relação a materiais, uma variação de apenas 0,3%, nada muito em destaque. Serviços de terceiro também muito em linha com o que foi realizado no ano passado, os 6 primeiros meses. Provisões, nós tivemos então 49 milhões e 95 mil reais nesse primeiro semestre de provisões, principalmente aqui em relação a um acidente de Ponta Grossa, onde fez uma provisão de 12 milhões, uma reclassificação de probabilidade de perda de uma ação do IBAMA de 26,3 milhões, algumas ações trabalhistas e sindicatos também impactaram, e baixa de 66 ações trabalhistas do montante total de 9,6 milhões, que são os principais itens que impactaram a conta de provisões. Em relação a despesas e receitas financeiras, 36,4%, aqui basicamente juros de taxas de empréstimos de financiamento e as variações monetárias, conforme a gente já citou anteriormente. Em outros custos e despesas, um decréscimo de 9,2%, aqui impactado ainda pelas provisões de perdas dos contos a receber de clientes particulares, um montante de 40,7 milhões, mas também a base comparativa do ano passado, onde foi realizado um acordo judicial com a DMLF-MCE, referente ao reequilíbrio econômico e financeiro. Então, comparativamente, nós tivemos uma base maior em 2020, então, por isso também o decréscimo nesses 6 primeiros meses de 2021. Falar um pouquinho dos itens não recorrentes, nosso lucro no segundo TRI foi de 331 milhões, fazendo os ajustes referentes à provisão da operação ductos, onde a companhia registrou 5,9 milhões de provisão, nosso lucro líquido ajustado seria de 335 milhões de reais. Nosso EBITDA, que foi realizado em 45,7%, passaria então para 46,2%. Em 6 meses, nosso lucro passaria de 578 milhões para 582 milhões,
e o EBITDA ajustado passaria de 44,2 para 44,4. Na página seguinte, o EBITDA ajustado aos itens referentes à parcela A, os itens não gerenciáveis. Nosso EBITDA de 1 bi 104 passaria para 1 bi 112 e a nossa margem passaria de 44,2 para 44,5. Em relação ao balanço patrimonial, nós temos basicamente, então, na questão da dívida líquida, né, um incremento da caixa e um incremento aqui dos empréstimos e financiamentos, dadas as captações que a companhia realizou no primeiro semestre, são as principais variações. Em relação ao capital de giro operacional, nós temos principalmente o conta a receber, né, com o crescimento dessa conta, que passou de 799 milhões e 603 mil para 908 milhões e 98 mil, em uma alta de 13,6%, e salários de encargos sociais que diminuíram de 268 milhões 919 mil para 209 milhões 670 mil, 22%, aqui principalmente em função da saída de caixa para o pagamento do programa de aposentadoria. Nosso capital de giro operacional de 37 dias. Em relação ao fluxo de caixa, atividades operacionais trazendo caixa de 752 milhões 659 mil nos 6 primeiros meses de 2021. As atividades de investimento consumindo caixa de 553 milhões 350 mil. Atividades de financiamento reduzindo, né, o caixa em 85 milhões 335 mil. Na soma disso, né, um aumento, né, de 113 milhões 974 mil, com o nosso caixa passando no início do período de 874 milhões 323 mil para 988 milhões 297 mil reais. Bom, esses são os números do segundo trimestre de 2021 e acumulados até o primeiro semestre de 2021, que foram divulgados ontem a mercado. Ficamos abertos aqui aos questionamentos. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas, que serão realizadas somente via telefone. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *9. Nossa primeira pergunta vem da senhora Carolina Carneiro, da Credit Suisse. Bom dia, pessoal. Obrigada pelo call. Se vocês pudessem detalhar um pouquinho mais o cenário, então, que vocês estão vendo para reservatório e abastecimento, principalmente agora para o verão de 2022, vocês mencionaram a estiagem, ela aparentemente, nível dos reservatórios, né, está melhor do que ano passado, mas enfim, a gente está numa situação contínua, né, de hidrologia abaixo da média e, obviamente, vocês resolveram estender, né, foi estendido o estado de emergência no Paraná. Então, é mais para ter um entendimento de como vocês estão enxergando a entrada do verão em termos de abastecimento. Se vocês pudessem atualizar a gente um pouco sobre as regras que vocês têm para determinar uma possível endurecimento nas regras do rodízio para a região metropolitana de Curitiba e fora da região metropolitana também, como que seriam decidido essas regras eventualmente se a situação melhorar. Obrigada. Obrigado, Carolina, pela sua pergunta. Nós realmente entramos, né, a partir do dia 11 de agosto com o rodízio de 36 horas com abastecimento e 36 horas sem abastecimento. Nós vimos de um rodízio anterior que tínhamos 60 horas com água e 36 horas sem água, né? Que é o mesmo rodízio que começou a vigorar lá em 14 de agosto de 2020, mais ou menos nesse mesmo período do ano passado. Nós tivemos esse rodízio nesses níveis de entrega de água. Agora, no dia 5 de agosto de 2021, foi publicado um novo decreto, né, de crise hídrica aqui no estado do Paraná por mais 90 dias. Conforme eu já havia falado, né, realmente a gente está numa situação, quando a gente olha comparativamente ao ano anterior, né, ao ano de 2020, nós estamos com quase 20 pontos percentuais acima da reservação, isso nos traz uma tranquilidade.
mas o fato é que a gente tem que agir com muita cautela, né, para que não venha realmente a faltar água. Então, quando os níveis dos reservatórios ficaram abaixo dos 50%, conforme já havia sido divulgado pela companhia, a gente foi para um rodízio um pouco mais severo, mas a nossa expectativa, né, é que com a entrada das chuvas, outubro, novembro, isso possa voltar a se normalizar. Não só por isso, né, mas não se normalizar, não sabendo se a crise hídrica vai passar, né, mas pelo menos a gente tem boas perspectivas com as chuvas de verão. Realmente, os meses de junho e julho trouxeram chuvas muito abaixo do que historicamente ocorre. A gente também tem obras importantes que devem entrar em operação. Eu estou aqui com a nossa diretora de investimentos, ela poderia falar um pouquinho sobre esses empreendimentos e que são importantes para reservação hídrica e segurança hídrica. Bom dia, Carolina. Complementando, então, as informações do Abel e falando um pouco mais amplo com relação ao Estado como um todo, você deve ter visto na mídia que o Paraná está sofrendo as consequências aí de uma crise hídrica bastante severa. Com relação aos municípios menores e as captações a fio d'água, o que a companhia busca é que mantenha um sistema de reservação, e daí não é o lago, mas sim os reservatórios, de maneira que a gente possa suprir o enchimento deles à noite para que a gente tenha a utilização durante o dia sem nenhum prejuízo à população. No caso da barragem do Miringuava, nós estamos com um cronograma sendo ampliado para a conclusão da barragem até abril de 2022, mas outras ações estão sendo tomadas, como a captação emergencial no rio Capivari, né, nós chamamos de Sistema Capivari, que vão implementar 700 litros por segundo para dentro da barragem do Iraí, e também a captação numa tubulação da Petrobras para mais 200 litros por segundo. Com isso, nós não solucionamos a questão da crise hídrica, mas podemos amenizar significativamente. Tá certo, muito obrigada. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Ronald, da RVD Participações. Bom dia, obrigado pela oportunidade de participar. A minha pergunta vai com relação às negociações das concessões de Ponta Grossa, Cascavel e Toledo, que estão numa média de em torno de 4 anos para se terminar, e se a empresa já está seguindo com alguma coisa para atualizar essas concessões. Obrigado. Obrigado pela pergunta, Sr. Ronald. Registro aqui a presença do nosso presidente, o Sr. Cláudio Stagni. Inclusive, eu vou passar a palavra para ele para que possa responder ao seu questionamento. Bom dia, Ronald. Bom dia a todos que participam nesse dia dessa apresentação. Sim, nós estamos atuando. Primeiro, foi um passo importante a regionalização, formando, então, as 3 micro-regiões do Estado no tocante ao saneamento. E estamos tratando, sim, com Cascavel, Ponta Grossa e outros municípios que têm vencimento. Cascavel 24, Ponta Grossa 26. Tratamos também com Maringá, que é uma outra situação. Está judicializado há pelo menos uma década, também estamos tratando. E vemos com bons olhos as tratativas. Estão sendo bem encaminhadas, mas é claro, nós precisamos chegar a um termo que seja razoável para todas as partes, mas o nosso interesse é que isso se efetive e que consigamos aí termos mais um período de pelo menos aí de 20 ou 25 anos com esses municípios. São de suma importância para efeito de receita da companhia. Ok, muito obrigado. Lembrando que para fazer uma pergunta ou comentário, por favor digitem *9. Nossa próxima pergunta é do Sr. Victor, da XP.
Sr. Victor, pode prosseguir. Oi, perdão. Eu limpei aqui sem querer. Obrigado pelo call, pessoal. Bom dia. A gente vê o custo de energia elétrica bem estável na companhia, né? Eu queria explicar quais foram as medidas para a companhia atingir, né, esse bom resultado e como é que você vê o custo de energia elétrica para a companhia daqui para frente. Tivemos um problema técnico, pedimos a gentileza de aguardar alguns minutos. Por favor, aguardem mais alguns minutos. Obrigada. Pedimos que aguardem mais alguns minutos. Obrigada. Senhor Abel. Victor, desculpe, tivemos uma queda, acho que aqui provocada até pela chuva que cai em Curitiba nessa manhã. Graças a Deus. Graças a Deus. Realmente a questão da energia elétrica preocupa, né, em termos de custos para a companhia no segundo semestre de 2021. Nós tivemos, então, nossa data base de reajuste, 24 de junho, um acréscimo de quase 10%. E com a bandeira tarifária no nível 2, né, do patamar 2 da bandeira vermelha, além do subsídio, da redução de subsídio para o setor de saneamento de 3%, a gente entende que realmente o segundo semestre, na questão de energia elétrica, vai pesar não só para a companhia, mas como para as famílias aí, né, que se utilizam da energia. E haja vista, né, até o cenário de crise hídrica nacional que o país vem enfrentando. Então, sim, Victor, a gente espera um aumento de custos aí no segundo semestre, dada essas situações. Em relação aos demais custos, eu acho que a gente já passou rapidamente, mas a gente olha a companhia colhendo os frutos nesse ano do PAI, né, o Programa de Aposentadoria Incentivada, onde agora a gente tem uma redução na conta de pessoal, tanto o custo de materiais quanto os serviços de terceiros que são relevantes para a companhia, eles apresentam, vamos dizer assim, um crescimento muito benigno nesse primeiro semestre. E, obviamente, estamos atentos aqui, toda a diretoria, todo o conselho, enfim, todos os órgãos de governança da companhia, no sentido de reduzir os custos, né, que acho que isso é algo que sempre precisa ser feito. E pedir para o nosso presidente também complementar essa questão. Victor, bom dia.
Nós estamos também trabalhando fortemente na questão do biogás, que é gerado a partir do lodo de esgoto, também com a questão da hidroenergia, seja na entrada da água nas estações de tratamento de água ou na saída das estações de tratamento de esgoto, também com a questão com as placas fotovoltaicas, com a energia solar, buscando inclusive parcerias para aumentar o nosso volume nesse tipo de geração de energia e, claro, também buscando aí no mercado livre uma situação diferenciada. Embora hoje estejamos numa situação adversa para esse fim, mas planejando já também para 2023 a busca no mercado livre. Obrigado, pessoal. Lembrando que para fazer uma pergunta ou comentário, por favor, digitem *9. Nossa próxima pergunta vem do senhor Juliano, do Banco UBS. Tudo bem, pessoal? Bom dia. Abel, Cláudio, muito bom falar com vocês. Cláudio, eu fiquei com uma dúvida aqui. Quando você comentou sobre a renovação aqui das concessões, como é que você consegue fazer essa negociação já no âmbito do novo marco de saneamento? Porque lembrando que agora o novo marco de saneamento ele demanda o contrato de concessão, né? E com o contrato de concessão já seria já num ambiente de competição. Assim, minha pergunta aqui é se vocês conseguem renovar mesmo com o novo marco de saneamento. Obrigado. Ok. Bom dia, Juliano. O que nós estamos formatando diante de situações postas pelo próprio novo marco do saneamento, né? Que quando você, diante de uma questão de regionalização, que foi o grande primeiro passo, e criadas micro-regiões, são 3 micro-regiões no Estado, você passa a ter aí a participação também do Estado e de uma gama de municípios. Então, a decisão não fica unicamente sobre o poder concedente local. Você tem uma discussão ampla com todos esses atores, aí entendendo 30, 40, 50, 100 municípios, não é? Ou mais. Né? Então, aí nós entendemos que nós temos uma possibilidade de fazermos uma renovação diante deste quadro. Isto está sendo estudado, na verdade, está já elaborado pelo nosso departamento jurídico, pela diretoria jurídica, e nós vamos começar a colocar isso em prática. Claro que nós vamos entender se isso realmente se efetiva, mas a nossa expectativa é que esse formato consiga dar conta dessas renovações e nós tenhamos aí a manutenção desses municípios na nossa carteira. Então, ótimo, Cláudio. Posso só aproveitar aqui o espaço? Como é que está a questão da documentação referente ao decreto que fala sobre a capacidade econômica financeira das empresas universalizadas até 2033? O decreto, eu acho que ele dava 2 datas importantes, e a primeira delas era a entrega de toda a documentação até o dia 31 de dezembro, e a posterior análise pelo regulador em março. Então, minha pergunta é, vocês já estão trabalhando já com a entrega dessa documentação? Vocês acham que essa data é factível? Ou existe a possibilidade de alterarem a data? Oi, Juliano, Abel. Realmente, esse decreto federal, né, o 10.710 que você cita, ele contempla essas 2 datas que são importantes. E nós precisamos, tanto fazer, então, a entrega ao agente regulador local, a AGEPAR e a ANA, da comprovação da nossa capacidade econômico-financeira dos últimos 5 anos, mediante um laudo, um atestado aí de um auditor independente, e também um certificador independente para fazer os estudos de viabilidade individuais e global da companhia, no sentido de que atestem que a companhia tem
capacidade, né, econômica e financeira para universalizar os serviços de água e esgotamento, né, que é o nosso ramo de atuação, até o ano estabelecido no marco legal, na atualização do marco legal de saneamento. Sim, a companhia está em fase, né, de estudos, de contratações, no sentido de que possa atender tempestivamente esses prazos, não só a companhia, né, não só a Sanepar, mas como todas as companhias estaduais de saneamento, acredito que estão com essa lição nesse momento. Obviamente o prazo não deixa de ser exíguo, né, o decreto é de 31 de maio, e a gente, obviamente, gostaria, né, de ter mais prazo, porque se trata, enfim, de fazer estudos aqui de longo prazo. Mas é o prazo que temos, é o prazo que a gente vai cumprir. Tá ótimo. Obrigadão, Abel. Obrigadão, Cláudio. Que isso, Juliano. Valeu, Juliano. Um abraço. Lembrando que para fazer uma pergunta ou comentário, por favor digitem *9. Para fazer uma pergunta ou comentário, por favor digitem *9. Lembrando que para fazer uma pergunta ou comentário, por favor digite *9. Para fazer uma pergunta ou comentário, por favor digite *9. Lembrando que para fazer uma pergunta ou comentário, por favor digite *9. Para fazer uma pergunta ou comentário, por favor digite *9. Lembrando que para fazer uma pergunta ou comentário, por favor digite *9.
Para fazer uma pergunta ou comentário, por favor, digitem *9. Para fazer uma pergunta ou comentário, por favor, digitem *9. Para fazer uma pergunta ou comentário, por favor, digitem *9. Senhoras e senhores, como estamos a 5 minutos sem receber questionamentos, passamos a palavra ao diretor financeiro de Relações com Investidores para as considerações finais. Bem, então, novamente agradecemos a presença de todos nessa audioconferência. Em nome aqui de toda a diretoria, desejamos um ótimo dia e um ótimo final de semana. Abraço a todos. A audioconferência da Sanepar está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um excelente dia.